Aí, o tema da nossa aula hoje, então, regimes totalitários europeus. Vamos falar, então, do nazismo e do fascismo. Primeiro do fascismo, depois do nazismo, por essa ordem, né, que é a ordem de que esses regimes foram criados, ok? Muito bem, vamos lá, então. Esses são os dois símbolos, né, que acho que vocês conhecem bastante. Esse aqui eu tenho certeza que vocês conhecem bastante, né, que é a chamada suástica, que é o símbolo do nazismo alemão, e esse daqui é o chamado faccio, né, ou feixe, que é o símbolo do fascismo italiano. Nós temos aqui um machado e o chamado feixe de varas, né, a palavra faccio vem de feixe, e que simbolizaria, o machado simbolizaria o poder do governo, e o feixe de varas significa a união do povo italiano com o seu Duce, né, como é chamado, o líder, o grande comandante, o líder supremo e tal. Esse é um símbolo antigo do antigo Império Romano, da época dos grandes imperadores, e que o Benito Mussolini, que é o cara que criou o fascismo na Itália, ele adotou como símbolo do fascismo italiano, ok? Bom, vamos lá. Então, para que vocês entendam bem a ideia de regimes totalitários, né, nazismo e fascismo são regimes totalitários. Tá? O que quer dizer um regime totalitário? É um regime que tem total controle do Estado sobre tudo. Né? Então, é o Estado absoluto, na figura de um grande líder, no caso da Itália, chamado Duce, né? Chamado não, o apelido que se dá aí, no caso, ao grande líder é Dulce. Como seria Führer, no caso da Alemanha, né? O chefe supremo seria isso, né? Então, nós temos uma ditadura, mas não é apenas uma ditadura. Eu diria que um regime totalitário é uma ditadura elevada ao cubo, né? Se é que vocês me entendem. É muito mais do que uma simples ditadura militar, por exemplo, uma simples ditadura política. O fascismo, né, ele vai muito além da ditadura, porque ele tem um controle ideológico sobre a vida das pessoas. A gente pode chamar de fascismo todos os regimes totalitários, tá, gente? É que em cada país onde ele foi implantado, ele tem uma denominação diferente de acordo com as circunstâncias, né? Então, por exemplo, a gente chama de fascismo de maneira geral, porque foi o primeiro regime totalitário implantado, foi o da Itália, que era chamado fascismo, que vem de fatti, de combatimento, né? Ou facção de combatimento, grupo de combate. Mas, por exemplo, na Alemanha, por conta do partido, que chamava-se Nazi, né? Do partido Nazi, que é uma abreviatura de Partido Nacional Socialista, nós temos, então, nazismo. Em Portugal, nós tivemos um regime fascista também, totalitário, que ficou conhecido como salazarismo. Salazarismo por conta de Salazar, Antônio Oliveira Salazar, que era o governante de Portugal, que implantou o regime totalitário. Na Espanha era chamado franquismo, por conta do general Francisco Franco, e assim por diante. Mas todos eles podem ser chamados de fascismo, ok? Por conta da origem do termo na Itália e tal. Agora, em cada lugar, nós temos uma denominação específica para os países. Então, controle ideológico. A ideia da ideologia é a maneira de viver, a forma de se pensar, que é controlada pelo Estado, né, através da censura à imprensa, de uma intensa propaganda governamental, da instrumentação das escolas, né, onde se ensina desde a mais tenra infância os valores daquele sistema. Então, você tem um controle ideológico. Todos que pensam diferentes do pensamento central são considerados inimigos, são párias dentro da sociedade, entenderam? Bom, a censura à imprensa, que é uma das marcas mais importantes, o militarismo, todo Estado fascista é belicista, quer dizer, voltado para a guerra, né? É militarista. A ideia do partido único, unipartidarismo, porque não se aceita nenhum tipo de oposição, não há oposição ao fascismo. Toda oposição é considerada inimiga do Estado, porque não segue as regras, né? Não segue o ideal do partido, portanto, e aí você tem perseguições, prisões, muitos deles penas de morte, onde as pessoas consideradas adversários do regime são executados, tá?
Nós temos um nacionalismo extremo, isso aqui é marca registrada dos regimes fascistas, né? Vejam que nacionalismo às vezes é até uma coisa boa, mas quando a gente fala do extremismo nacionalista, aí parte para uma coisa muito perigosa, né? O nacionalismo extremo é a ideia de que só o seu país presta, nenhum outro país presta, tudo que é estrangeiro é ruim. Daí nasce uma ideia chamada xenofobia, né? Que é uma aversão ao que é estrangeiro, ao que não é nacional. Ok? Temos a exaltação dos símbolos nacionais e a exaltação ao líder. Esses símbolos nacionais a gente pode entender, por exemplo, como a bandeira, como o hino, ou como outros símbolos, né, que representam a nação. Alguma característica marcante do país dentro da cultura, por exemplo. Esses são chamados símbolos nacionais. E também uma exaltação ao líder, uma espécie de culto à personalidade. É muito comum em estados fascistas a gente encontrar fotografias do grande líder em todas as repartições públicas, em praça pública, estátuas e homenagens e tal, que é uma forma de mostrar que sem aquele líder o país não anda, sem aquele líder é a salvação do país, o líder é o Messias enviado por Deus, alguma coisa assim, né? Então, as pessoas sofrem uma espécie de lavagem cerebral e é muito difícil, inclusive, entender por que, que as pessoas embarcam na onda do fascismo, né? Por que, que as pessoas se deixam levar por uma coisa tão ruim, tão danosa como é o fascismo, ok? Todo fascismo é antidemocrático, né? Democracia não combina com fascismo porque a democracia pressupõe diferenças ideológicas. A democracia pressupõe o contraditório, e isso não é possível dentro do fascismo, porque existe uma ideologia única a ser seguida. Quem não segue é inimigo, né? O fascismo é antiliberal. E nós estamos falando aqui do nazifascismo, né, do franquismo, do salazarismo, que são os regimes totalitários europeus. Atualmente, nós temos alguns países com regimes políticos que tentam, de alguma forma, em alguma medida, imitar o fascismo, né? É claro que eles não são exatamente iguais, tem muita coisa que não bate, né? Mas existe uma tentativa aí. Eu estou olhando na minha lousinha virtual aqui, não sei se vocês perceberam, não sei se aparece aí totalmente para vocês, mas a parede aqui que está atrás da lousa lembra um pouco a parede da nossa escola lá, né? Aqueles azulejos cinza lá da escola. Foi sem querer isso aqui, por acaso, tá? E o fascismo é também anticomunista, antissocialista, tá? A gente nota isso perfeitamente, tanto na Alemanha quanto na Itália, essa profunda perseguição aos socialistas e aos comunistas. Embora haja uma grande confusão em relação a isso, por conta do nome do partido do Adolf Hitler, né? Que anteriormente chamava-se Partido Trabalhista Alemão, e depois passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nazi vem daí, né, de Nationalsozialisten, e Sozialisten, né, é alemão, é complicado. E aí muita gente, por conta do nome do partido, leva muita gente a se confundir e achar que o nazismo era socialista. Muito pelo contrário, né? As maiores vítimas do nazismo alemão serão os socialistas. Nós temos exemplo clássico para citar de Rosa Luxemburgo, que era uma grande líder socialista alemã, de Karl Liebknecht, que foi outro grande líder, que foram presos, executados, perseguidos, enfim. Tá bom? Então vamos para o próximo. É preciso entender, como eu disse para vocês, é muito difícil a gente entender o fascismo. Não vai ser com uma aula de história apenas que vocês vão entender totalmente. A gente precisa ler muito e conhecer muito e ver filmes e ler romances a respeito para poder começar a formar uma ideia sobre o fascismo, né? O fascismo é uma coisa fascinante. Eu li um livro uma vez chamado Fascinante Fascismo, justamente falando dessa questão. E por que ele é fascinante? Porque ele conquista a mente das pessoas, né? Quando menos percebe, a pessoa está totalmente tomada por aquele sentimento
patriótico, exagerado, né? O líder é Deus, ninguém pode falar do líder porque senão está ofendendo a pátria, ofendendo a nação. Não se aceita crítica, mesmo diante de erros grosseiros, não se pode criticar. Eu sei que vocês estão pensando numa situação bem atual, né, que o Brasil vive, e é interessante a gente pensar assim e fazer essas comparações, tá bom? Por que acontece o fascismo? Vamos falar primeiro da situação na Itália, mas ela serve também para outros países, porque a situação é muito parecida, né? Primeiro, um regime fascista, um regime totalitário, extremamente controlado pelo Estado, ele só é possível diante de uma crise generalizada, que é o que acontece na Europa depois da Primeira Guerra Mundial, né? Que os países europeus saíram, mesmo os países vencedores saíram arrasados da guerra. A Itália, em especial, tem a questão de que não teve as suas reivindicações territoriais atendidas, né? A Itália, que cobiçava alguns territórios dominados pelo Império Austro-Húngaro, prometidos pela Inglaterra, não teve essa compensação, não teve compensação de colônias na África e na Ásia. Então isso deixou os italianos, além da destruição provocada pela guerra, com um sentimento de descontentamento, né? Isso já em 1919, 1920. E a partir de 29 nós temos então os efeitos da crise de 1929, né? A chamada Grande Depressão, que vai acabar afetando também a Europa, e não apenas os Estados Unidos, e alguns países que já estavam em franca recuperação voltam novamente a ter problemas graves, ok? Então, esses problemas são inflação, a hiper desvalorização da moeda. Na Alemanha, para se ter uma ideia, na década de 30, no começo da década de 30, para se comprar $1, você precisava de 4 bilhões de marcos, né, que é a moeda alemã. Então, percebe-se aí uma hiperdesvalorização, né? O desemprego em massa, que chegou em alguns países a quase 50%, como é o caso da Alemanha também. A descrença na democracia, as pessoas perdem a fé no poder de reação da democracia para solucionar esses problemas, porque várias tentativas serão feitas e sem nenhum resultado positivo. Então as pessoas simplesmente desistem da democracia e começam, e aí entra a história do desespero, né? Pessoas desempregadas, passando fome, a família, vendo os filhos passando fome. Então isso deixa as pessoas num estado emocional em que as pessoas começam a acreditar em promessas fáceis, né? Olha, se a gente ganhar, nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos acabar com as mamatas, com as mordomias, nós vamos resolver a inflação. Só nunca se diz como vão fazer isso, né? Mas por que as pessoas embarcam nessa ideia? Porque o que tinha sido experimentado até ali não tinha dado certo. Então parece que uma tentativa diferente pode ser positiva, e muita gente entra nessa, né? Eu estou falando evidentemente do povo, porque quando se fala da burguesia, dos grandes empresários, dos setores da elite econômica e social, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, né? Porque nessa época, olha que coisa importante aqui, pessoal, nessa época, principalmente depois da Revolução Socialista Russa, a Rússia começou a crescer. E a crise de 29 não teve efeitos tão nefastos sobre a Rússia, justamente por ser, agora União Soviética, né? Justamente por ser socialista, por não estar inserido naquela já mini globalização que existia. A gente passa a usar o termo globalização a partir dos anos 80, 90, né? Naquela época ainda não. Mas já havia um comércio mundial muito atrelado à indústria norte-americana. E por conta disso, então, a Rússia, que não fazia parte desse mundo capitalista, a partir da Revolução, eles não sofrem tanto com a crise de 29. E aí a Rússia começa a prosperar, a indústria russa começa soviética, né? Começa a se desenvolver, os problemas sociais vão lentamente sendo resolvidos, e isso acaba servindo como propaganda do socialismo dentro da Europa, né? Então, dentro da Itália, da Inglaterra, da França, vão surgir partidos socialistas, a classe trabalhadora vai se sindicalizar, porque sente que unida ela tem muito mais força, e esse era o perigo.
Então vejam como é contraditório dizer que o fascismo é socialista. Muito pelo contrário, o fascismo nasce em grande medida para combater o avanço do socialismo. E as classes dominantes sabiam disso. Né? Sabiam do risco que era entregar o poder nas mãos de um louco como era o Hitler, mas acreditavam que isso era menos ruim do que deixar a classe trabalhadora chegar ao poder, de uma revolução socialista dentro da Alemanha, dentro da Itália. Entenderam? O povo não, o povo foi iludido. Inclusive, muita gente da classe trabalhadora aderiu à ideia do fascismo porque acreditou mesmo numa solução simples e rápida, né? E muitas vezes até por medo, porque quem não seguisse a cartilha era perseguido. Esse é o contexto histórico, um contexto de crise do capitalismo, de desemprego, de problemas ainda derivados da Primeira Guerra Mundial, de problemas agravados pela crise de 29, descrença no poder de solução da democracia. Okay? Vamos ver como é que a coisa acontece na Itália, então. Totalitarismo italiano. A Itália foi o primeiro país a implantar o fascismo, digamos, de uma forma oficial. Né? Então, no final da Primeira Guerra, a Itália está insatisfeita com a sua situação porque não teve as compensações territoriais que lhe haviam sido prometidas. Então, nós tínhamos uma crise econômica, que era uma crise realmente por conta da destruição das indústrias, das lavouras, né? Uma crise social que está diretamente associada a essa crise econômica, a questão do desemprego, e também uma crise política. A Itália era uma monarquia, nessa época governada pelo rei Vítor Emanuel III, ou Vitório Emanuel III, mas que não tinha realmente poder para debelar a crise. Quer dizer, apesar das tentativas, a Itália continuava mesmo com esses problemas graves. Daí o crescimento das ideias socialistas entre a classe trabalhadora, embora eles não tivessem socialistas eleitos, né, assim, ocupando cargos importantes, mas os partidos de esquerda, chamados partidos trabalhistas, partidos socialistas, anarquistas, a Itália foi um palco muito grande de anarquistas, que é uma vertente, digamos, do comunismo, né? E esses partidos cresciam cada vez mais, assustando as classes burguesas, assustando as classes dominantes. E é nesse contexto que, em 1919, logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, surge o partido conhecido como Fátio, né? Ou FAT, que é o mesmo que facção. Tá? É um partido de extrema direita, com valores conservadores, com ideias conservadores, com valores nacionalistas, extremistas, né? E o líder desse grupo é Benito Mussolini, ok? O partido passa a se chamar Partido Fascista e esse partido tem o apoio das elites econômicas, empresários, fazendeiros. Em breve vai ter também o apoio da igreja, vocês já vão entender por que a igreja católica vai se meter com o fascismo. Muito bem. Todo grupo fascista ele tem apoio de grupos paramilitares. O que seriam grupos paramilitares? São grupos que agem como militares, mas não são. Podemos chamar também de milícias. Milícias, milicianos. Vocês estão fazendo muita relação, né? Eu já percebi isso. Na Itália, nós temos esse grupo, que eram os chamados camisas negras ou camisas pretas, que era um grupo que andava armado, que marchava pelas ruas italianas, e que sempre que havia um comício, um encontro, alguma coisa relacionada a grupos de esquerda, eles compareciam para tumultuar, para provocar brigas. Entenderam? Sabe essas manifestações de rua que a gente tem aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, que grupos que apoiam o atual presidente se enfrentam com grupos que são contrários e tal? Era mais ou menos isso. Os camisas negras estavam sempre prontos, unidos, andavam uniformizados, né? Então, essa ideia é muito o fascismo. E por isso que eu digo que muita coisa hoje nos lembra a ideia do fascismo, né? Nós temos agora, recentemente, um grupo de malucos aí, liderados por aquela Sarah Winter, que você já deve ter ouvido falar dela, né? Sarah Giromini, que foi presa agora há pouco tempo, que é um grupo fascista. Eles são assumidamente fascistas, né?
eles têm uniforme, por ironia do destino, eles usam o uniforme da seleção brasileira, a camisa verde, a camisa amarela e tal, as cores verde e amarelo, exaltam a bandeira nacional, cantam o hino nacional em qualquer lugar. Então, essa é a ideia da exaltação dos símbolos, né? E eles são um grupo paramilitar, eles agem como se fossem militares, mas não são, inclusive andam armados, tá? Combate às ideias socialistas, essa é a grande jogada. Não pode tudo para o fascista, tudo que estiver contra as suas ideias, mesmo que não seja, é considerado socialismo. Ah, comunistas, ah, fulano é comunista, comunistas, comunistas, matem os comunistas, acabem com os comunistas, vamos exterminar os comunistas, né? Então parece que todo o mal que há no mundo foi provocado pelos comunistas, mesmo que isso não seja verdade. No dia 27 de outubro, já de 1922, Mussolini organiza com seus camisas negras a Grande Marcha sobre Roma. Esse é um episódio muito interessante, depois lá no final vocês vão ver algumas imagens, né? A Marcha sobre Roma foi um encontro de fascistas, camisas negras, apoiadores e tal. Eles vão reunir milhares de pessoas e vão fazer uma grande marcha em direção ao palácio do rei Vitório Manuel, do Vitor ou Vitório, tanto faz aí no caso, tá, gente? Vitório é o nome italiano, mas ele é mais conhecido como Vitor aqui na nossa história, né? E eles vão marchar em direção ao palácio do rei, Vitor Emanuel III, dando assim, uma grande demonstração de força do fascismo. Aquela imensa multidão gritando palavras de ordem e tal, né? Então, isso, de certa forma, exerce uma pressão sobre o rei Vitor Emanuel III. Essa ideia de fazer uma marcha sobre Roma, isso era uma coisa do Mussolini mesmo, um apelo que ele fazia ao passado histórico de Roma. No primeiro ano vocês estudaram sobre Roma, vocês devem lembrar da marcha que Júlio César fez sobre Roma, atravessou o riacho Rubicão e disse aquela frase famosa, Alea jacta est, a sorte está lançada, né? E ao marchar sobre Roma, ele acaba forçando Pompeu, que era um dos triunviros na época, a lhe entregar o poder. Então, o Mussolini, que conhecia bem a história de Roma e que fazia questão de exaltar esse passado glorioso de Roma, queria trazer de volta esse passado glorioso, né? Vamos devolver a Roma o seu lugar na história, aquela coisa toda. Então, o rei, pressionado pela manifestação, ele acaba nomeando o Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Okay? Uma vez que exerce o cargo de primeiro-ministro, Mussolini vai crescer cada vez mais dentro do partido, principalmente com o apoio das milícias, porque as milícias agora são alçadas ao governo. Os grandes líderes milicianos se tornarão auxiliares de Mussolini no governo. Ele vai oficializar a milícia dos camisas negras. E aí uma outra coisa que é muito importante para entender por que Mussolini ganha muita força é justamente o apoio das classes dominantes, o apoio dos empresários, dos grandes proprietários rurais, né? Já no ano de 1924, o Partido Fascista elege maioria no parlamento. A partir daí, o poder do Mussolini vai crescer cada vez mais e o rei Vítor Emanuel III vai ficando cada vez mais figurativo, sem poder nenhum, sem voz ativa e vendo aquelas coisas acontecerem. E por conta dessa ditadura e por conta da falta de controle, né, sobre o governo, a economia começa a crescer, né? Por quê? Porque não há regras, porque o trabalhador não podia criar uma lei proibindo greves, né, proibindo qualquer tipo de manifestação, censurando a imprensa. Então, o governo vai ter total liberdade de ação e isso facilita algumas medidas tomadas pelo governo, né? Então, o Estado em primeiro lugar, a economia em primeiro lugar. Bom, se as pessoas vão passar dificuldade ou se as pessoas vão ter uma vida muito complicada agora, tudo isso era justificado em nome de se melhorar a situação da Itália. E, de fato, começa a ter algum crescimento econômico. É bom lembrar que logo depois vem a crise de 29, que vai fazer a Itália retroceder economicamente, né? Os socialistas denunciam fraudes nessa eleição, né, dizendo que houve uma roubalheira danada para que os fascistas elegessem maioria, e a partir dessas denúncias, um dos líderes dos socialistas, chamado Giacomo Matteotti, é assassinado. Ele é executado mesmo, né, pelos fascistas, né, pelos camisas negras.
O que Mussolini queria com a execução de Giacomo Matteotti, que era um líder importante entre os socialistas, era mostrar que ele não estava para brincadeira, né? Então é preciso matar alguém da esquerda para mostrar o poder que eles têm. E aí, como o Estado já estava totalmente sob controle, o caso nunca foi investigado, ninguém foi punido e a coisa ficou por aí. Até hoje eles estão perguntando lá, quem matou Giacomo Matteotti? Quem matou? Entendeu? Pois bem. Olha lá como é que Mussolini se torna muito forte, cada vez mais, né? Então, centralização do poder político nas mãos do Duce. Duce ou Duce é o Mussolini, é o líder, né? Essa figura aqui é Mussolini, tá? Sujeito assustador, realmente. Perseguição e extinção de todos os partidos políticos, menos do partido FAT, né? Criação da pena de morte. Adversários políticos passam a ser considerados inimigos do Estado. O Benito Mussolini sofrerá 3 atentados em 1926. Um deles, inclusive, um atentado à bomba, né? Tentaram jogar uma bomba no carro que ele passava pela rua, a bomba acabou explodindo na calçada, ferindo outras pessoas e não causou nenhum mal a Mussolini. E a partir do momento em que ele sofre esses atentados, então isso dá a ele mais poder ainda, ele renasce, ele sobrevive a esses atentados com muito mais força, com muito mais apoio. Porque o que as pessoas começam a pensar? Ora, se querem matar o nosso Messias, o nosso enviado de Deus, é porque realmente ele quer acabar com a roubalheira que existe no país. Entenderam? Percebam que essas coisas não acontecem por acaso, elas são muito bem planejadas, são muito bem pensadas, né? Mussolini lança, então, uma espécie de nova constituição para a Itália, chamada de Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, né? E aí, então, ele vai criar uma espécie de Estado corporativo. Prestem bastante atenção nesse detalhe, que isso aqui costuma cair bastante em prova. O que é o corporativismo? Vocês sabem que no Estado capitalista, os estados fascistas eles eram capitalistas. A Itália era capitalista, a Alemanha era capitalista, Portugal, Espanha, todos, né? Só que é um capitalismo diferente porque não é o capitalismo liberal. O fascismo é antiliberal. Ele é antissocialista, mas ele é antiliberal. Ou seja, ele é contra, o Estado é contra aquela ideia da lei da oferta e da procura, do livre mercado, que é a oferta e demanda que regulamenta a economia. Eles são contra isso. Porque todo o controle está na mão do Estado, na figura do seu Duce, do seu Führer, do seu líder. Entenderam? Então, eles acham que democracia e liberalismo são coisas ruins, são coisas a serem combatidas. Daí a ideia de se criar um Estado corporativo. Dentro do capitalismo, nós temos claramente a chamada luta de classes, que é a luta entre o trabalhador e o patrão. Não é uma luta de guerra, evidentemente, né? Mas é uma luta por direitos. O patrão quer ter o direito de explorar o trabalhador cada vez mais, né? Dando ao trabalhador cada vez menos direito. E o trabalhador, por sua vez, ele quer ter cada vez mais direito, melhores salários, melhores jornadas de trabalho menores, condições melhores de trabalho, enfim. O que interessa para um não interessa para o outro. Então, isso gera o que a gente chama de luta de classes. É a burguesia versus proletariado. O que faz o Mussolini? Ao criar um Estado corporativo com a Carta do Trabalho, com a Carta del Lavoro, ele se coloca como mediador entre o trabalhador e o empresário. E dessa forma, sempre que havia uma pendência entre capital e trabalho, né, uma greve, por exemplo, não podia existir. Ela foi proibida justamente por isso. Por que existe uma greve? Porque os trabalhadores se unem para tentar arrancar do patrão algum direito, alguma melhoria. Então, quem estava apto a fazer isso a partir de agora era o próprio líder político. Então, o líder reunia lá, o Mussolini, no caso, né? Ele reunia o líder dos sindicatos e o líder dos empresários para tentar chegar num acordo, para dizer assim, olha, essa briga entre vocês só leva a Itália para trás. Esqueçam tudo isso, a Itália está acima de tudo. Nós temos que ser nacionalistas e pensar no bem-estar da Itália. Então vamos parar com esse mimimi, com essa briguinha besta. Está aqui. Os trabalhadores querem, por exemplo, 30% de aumento, os patrões estão querendo dar 10%, então faz assim, dá 15%, está resolvida a parada. Então, e era assim, e tinham que aceitar, porque as pessoas tinham muito medo desse Estado policialesco, né, do Estado controlador.
Essa é a ideia do Estado corporativo. O Estado como mediador das relações capital e trabalho. Não é que as greves desapareceram porque a vida do trabalhador ficou boa, porque elas foram proibidas mesmo. Tá? Aqui no Brasil nós tivemos um momento da nossa história muito parecido com esse, que foi durante o chamado Estado Novo da Era Vargas. Tá? Nós vamos estudar isso ainda mais adiante. Censura à imprensa e a todos os meios de comunicação, como, por exemplo, o teatro, o cinema, é, tudo que falasse mal do governo, tudo que pudesse depor contra o Estado fascista era proibido, e os líderes fascistas vão usar muito bem o cinema e o teatro, jornais, as revistas, a poesia, tudo que pudesse transmitir alguma coisa para exaltar o fascismo, ok? Olha aqui o detalhe, ó. Falei do apoio da Igreja Católica. Em 1929, Mussolini se reúne com o Papa, é essa imagem aqui, esse aqui é o Papa Pio XI, ó, tá? E aqui o nosso Mussolini, alguns ministros e secretários e tal. E eles assinam um acordo chamado Tratado de Latrão, tá? O Tratado de Latrão devolve à Igreja os chamados territórios pontifícios, né, que foram tomados da Igreja em 1870, na unificação italiana. A Igreja perdeu territórios que era comandado por ela. E aí criou-se uma espécie de briga entre a Igreja Católica e o Estado italiano. E por esse tratado, então, Mussolini devolve à Igreja alguns territórios. É daí que nasce o Vaticano, inclusive, né, como território livre da Igreja. O Vaticano é um pedaço, é um quarteirão, uma quadra, mais ou menos, dentro, está incrustado ali dentro da cidade de Roma, e é um território independente, né, da Igreja. Ele não pertence à Itália, ele pertence à Igreja, é governado pelo Papa. Esse é o chamado Tratado de Latrão. Okay? Latrão é o nome ali da área ali da Itália, onde existe um palácio, né, chamado Palácio Laterano. Latrão vem de Laterano, que é o nome de uma família de nobres medievais ainda, que construiu esse palácio. Ali tem um palácio, um obelisco e tal. Então a região é conhecida lá como Latrão ou Laterano, ok? Bom, então a partir do Tratado de Latrão, o que acontece? A Igreja Católica recupera alguns territórios, inclusive o Vaticano, e a partir daí o Papa e a Igreja, os católicos de maneira geral, bispos, arcebispos, passam a apoiar o governo do Mussolini. Ele já tinha apoio da classe empresarial, né? Ele já tinha apoio de uma boa parte da classe trabalhadora, como eu disse, que foi, de certa forma, convencida, né, emocionalmente, digamos, a entender que o fascismo era uma solução para eles. E agora passa a ter também, já tinha o apoio das Forças Armadas, evidentemente, o exército italiano, a cúpula do exército apoiava Mussolini. E agora ele passa a ter o apoio da Igreja, um apoio ideológico importante, né? Líderes políticos que muitas vezes se aproximam de líderes religiosos com o intuito de convencer aqueles que ainda não se convenceram por todos os argumentos que já tinham sido apresentados. Aí então entra a questão religiosa. Nós vimos muito isso no Brasil nessa eleição, nessa última eleição, de muitos líderes religiosos se envolvendo, né? Alguns deles importantes aí do mundo dos protestantes, se envolvendo com o atual presidente e tentando convencer seus eleitores de que aquilo era uma boa medida, né? A partir de 1929, vem a crise do capitalismo americano, que vai se espalhar pela Europa, vai atingir a Itália. A Itália dá anda um pouco para trás, retrocede economicamente falando, e a partir daí, então, o governo italiano entende que a única saída para se recuperar é realmente dando início a uma ação imperialista. Então, lembre-se daquela ideia do imperialismo do final do século XIX, começo do XX, né? Como a Itália não teve os territórios prometidos, né, a província da Istria, Trieste, Trentino, que eram províncias italianas dominadas pelo Império Austro-Húngaro. Então a Itália vai partir para um movimento imperialista e em 1935, na África, vai invadir a região da Abissínia, né? Antigamente era chamada Abissínia, que atualmente é a Etiópia, ok? A invasão da Etiópia vai fazer com que países como a França e a Inglaterra, que apoiavam a Itália, inclusive fizeram vistas grossas a esse crescimento do fascismo italiano. A França e a Inglaterra eram democracias liberais, né?
mas preferiram não se meter com a Itália porque a Itália era aliada deles até então, lutou junto na Primeira Guerra. E a França e a Inglaterra vão fazer uma espécie de crítica à Itália e a alguns boicotes econômicos por conta da invasão da Etiópia, né? E aí os italianos, o Benito Mussolini, ao perder o apoio da França e da Inglaterra, ele vai então se encostar nos alemães. Então, nessa época aqui, já a partir de 1930, o Partido Nazista Alemão ele já estava em franca ascensão. Era um partido em crescimento. Mussolini ainda não havia chegado ao poder, ele vai chegar em 33, mas ele já estava, né? O partido já demonstrava ter muita força. E era um partido inspirado no partido italiano. Digamos que o nazismo é uma espécie de fascismo italiano, só que piorado, porque ele vai aplicar-lhe uma grande dose de racismo, de xenofobia, principalmente contra os judeus, né? Então é aí que começam a se aproximar o Mussolini do Hitler, dos alemães, entenderam? Bom, nós podemos dizer sem nenhum medo de errar que essa ideia do fascismo, né, de dar início novamente a uma corrida imperialista, é que vai acabar provocando a Segunda Guerra Mundial, né? Nitidamente a Segunda Guerra é provocada pelos fascistas, pelos nazistas. Okay? Aqui nós temos algumas imagens. Olha aqui, esse aqui é o Benito Mussolini, né, saudando o povo italiano. Aqui nós temos o símbolo, o Partido Nacional Fascista, né? Aqui é o FACI, né, o Fátio. Aqui nós temos uma imagem da Marcha sobre Roma, tá? Então aqui a Marcha sobre Roma. Esses são os Camisas Negras, né? O grupo paramilitar que apoiava Mussolini e que gostava de bater em sindicalista, em socialista, anarquista e tal. Tá bom? Então, aqui durante a época do Getúlio Vargas nós tivemos uma imitação de fascismo, né? Um grupo chamado Integralista, que era comandado por um tal de Plínio Salgado. Os caras também era um grupo paramilitar, eles andavam uniformizados, eram chamados camisas verdes, né? Tinham uma camisa verde-oliva e tal, e tinham saudação, levantavam a mão e gritavam Anauê, né? E, enfim, é uma tentativa de imitar o fascismo. E apoiavam Getúlio Vargas, tá? Algumas frases ditas por Mussolini que ajudam talvez vocês a entender um pouco da ideia do fascismo, né? Olha só, o fascismo ele é contra a paz, ele é a favor da guerra. Então dizia o Mussolini, vale mais um dia de leão do que 100 anos de cordeiro. O cordeiro é o símbolo da paz, né? E o leão é o símbolo do poder, da força, da valentia, o rei dos animais e tal. Então, vale mais um dia na guerra do que 100 anos de paz. Era isso que queria dizer o Mussolini, né? Esse aqui era o lema para os jovens fascistas. Não pense, não discuta, não debata, simplesmente acredite, obedeça e lute, né? E essa aqui é a ideia que resume o poder do Estado controlador, né, do Estado totalitário. Nada contra, nada acima e nada fora do Estado. Okay? Então essas frases elas eram constantemente ditas como se fossem bordões ali, né? Recentemente o nosso ilustre presidente da República disse uma frase muito interessante que nos remete a essa ideia fascista de que nossos jovens não deveriam ser tão questionadores, né? Que essa história de ficar ensinando filosofia, história, sociologia nas universidades, no ensino médio, é uma bobagem, que a molecada deveria aprender mais física e matemática, e para ser menos crítico, acreditar mais nos seus governantes, né? Acredita, obedeça e lute, né? Vamos lá, nazismo. O nazismo é fascismo, tá? Toda forma de regime totalitário é fascista. Só que em alguns lugares, como eu disse, elas têm nome próprio. No caso da Alemanha, o fascismo chama-se nazismo, mas é uma forma de fascismo, tá? Ele é inspirado na ideologia italiana e já no início da década de 20, essas ideias vão se espalhar pela Alemanha através dessa figurinha carimbada aqui, ó, chamada Adolf Hitler, ok? As características do nazismo são muito parecidas com as características do fascismo italiano. Então, nacionalismo exagerado, né? Um nacionalismo extremista. Tudo que é extremista é ruim, né? Tudo que é extremismo não aceita o contraditório,
porque o extremista acha que só ele está certo, ele nunca admite estar errado, né? É também um Estado militarista, extremamente autoritário, anticomunista, antissocialista, anti-anarquista, anti-esquerda, né? Idealista, né? Aquela ideia de que nosso Estado é o melhor de todos. Entra uma ideia um pouco de romantismo aí. O romantismo está na questão de ser contrário ao racionalismo, ao uso racional mesmo, né, da mente, das pessoas pensarem, tentarem entender a situação. As pessoas não tentam entender dentro do... Pessoa que é contaminada pela ideia do fascismo, seja em qualquer lugar, em qualquer época do mundo, o fascismo nunca morreu, né? Ele sempre, às vezes ele foi reprimido, esteve adormecido, mas ele sempre vai recrudescer, e às vezes recrudesce mais forte até, né? Então esse romantismo nesse sentido, né? Uma pessoa que é fascista, ela não se julga mal, ela não se sente que está fazendo mal, ela se sente muitas vezes injustiçada por ser criticada, porque tudo que ela quer é o bem da pátria. Eu não estou falando de líderes, não, porque os líderes são espertalhões. Eu digo do povo que é convencido, do povo que é envolvido por essa trama. O fascismo é uma coisa fascinante, é uma coisa que fascina as pessoas, né? E aí a ideia racional fica em segundo lugar, as pessoas passam a agir de uma forma romântica, pensando nesse idealismo, ó, eu vou salvar meu país, ó, né? Eu estou certo, eles estão errados, ó, essa gente é cega que não enxerga, o pior cego é o que não quer ver e tal, enfim, né? E o nazismo alemão, ele tem um ingrediente, digamos, que o torna especial, maldosamente especial, é bom que se diga, que é a ideia do racismo, né? Então, o Hitler escreveu um livro chamado Mein Kampf, né? Que é o Minha Luta, ele escreveu enquanto ele estava na prisão, e nesse livro ele de certa forma, ele vai delinear as ideias nazistas, né, com mais detalhe, e nessas ideias surge a ideia do arianismo. Aliás, não foi ideia do Hitler, o arianismo já era uma ideia antiga, já lá no antigo Império Alemão, né, de que os alemães, a chamada raça ariana, era uma raça superior. Nessa época ainda existia muito a ideia de raça, né? Que, enfim, que existissem raças que pudessem ser superiores à outra. E os alemães, eles tinham essa maluquice, né, de que eles eram melhores, que eles eram mais bonitos, mais inteligentes, que tudo de bom que existia no mundo foi invenção dos alemães, e, enfim, que eles tinham o direito de dominar o mundo porque eles eram melhores que as outras pessoas. Isso colocado de uma forma muito bem feita, né, através de uma propaganda muito bem elaborada, vai acabar convencendo as pessoas. Os judeus foram as grandes vítimas do racismo nazista, mas não apenas judeus, eslavos, né? Os eslavos são os povos ali da região da Rússia, da Turquia, da Bulgária, da Romênia, esses são chamados eslavos. Eles também eram considerados inferiores. Os ciganos, né? Os ciganos é uma espécie de etnia que surge da Índia. São, na verdade, povos indianos, né? Se espalharam pelo mundo, assim como os judeus. Nós temos aqui no Brasil, inclusive, uma grande comunidade cigana, né? Os ciganos também foram perseguidos. Negros eram raríssimos na Alemanha, mas ainda assim eles eram perseguidos também. Mas as maiores vítimas, sem dúvida, foram os judeus, né? Então, contra os judeus houve uma perseguição sistemática. Hitler odiava especialmente os judeus por conta de que ele achava que os judeus eram envolvidos com o socialismo. Isso porque dentro da Alemanha nós tínhamos alguns líderes, eu acabei de citar Karl Liebknecht, que era de origem judaica. Então ele achava que pelo fato do Karl ser de origem judaica, então e ele era socialista, ele era um líder socialista importante, então todos os judeus eram socialistas, né? E considera também que os judeus traíram a Alemanha na guerra e eram responsáveis pela derrota da Alemanha, né? Aí você pega depois o Tratado de Versalhes, que deixou a Alemanha, digamos, numa situação muito difícil. Não foi difícil convencer as pessoas de que era preciso sair dessa situação, elegendo um líder maluco como Adolf Hitler, né? Então, olha só, desvalorização do racionalismo. As pessoas têm que pensar o mínimo possível, né? E agir com a emoção e não com a razão. O principal líder, chamamos de Führer, que quer dizer isso, líder, né? Adolf Hitler.
Vocês sabem que o Hitler, ele não era alemão, ele era austríaco, na verdade, né? Ele acaba se mudando para a Alemanha, para uma cidade chamada Munique, e ele entra no exército alemão na Primeira Guerra, ele participa da Primeira Guerra, chegou ao cargo de cabo, né, no exército alemão, embora fosse estrangeiro, era permitido isso, até porque os austríacos também são arianos, né? A Áustria e a Alemanha, eles são países co-irmãos, digamos assim, faziam parte do antigo Império Alemão, né? E o Hitler, ele, dentro do exército, ele tinha o papel de mensageiro. Era ele quem levava as mensagens do alto comando do exército para os comandantes dos batalhões, né? Então não era um soldado de fronte, de batalha, não, como muita gente pensa. Bom, para entender bem como é que o nazismo se instala na Alemanha, vamos ver esse contexto histórico, né? Então, a Alemanha derrotada na Primeira Guerra. A Alemanha foi o país mais prejudicado pela Primeira Guerra. Cá entre nós, eu diria que, ó, bem feito, né? Porque eles mereceram também, né? Eles fizeram por merecer. Depois da guerra terminada, eles vão ser humilhados pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes vai impor duras penas aos alemães, né? Então, perda de territórios, indenizações bilionárias, limitações ao poder bélico, né, às forças armadas alemãs, enfim. E eles não aceitavam isso, quer dizer, é uma coisa que ficou meio atravessada. Isso vai dar origem a uma coisa chamada revanchismo alemão, um desejo de vingança, né? A Alemanha, ainda no último ano da guerra, eles vão derrubar o Kaiser Guilherme II e vão criar uma república chamada República de Weimar. Weimar é o nome da cidade onde foi proclamada a república. E o país passou a ser governado, então, por social-democratas. Social-democrata é um meio termo ali entre socialistas e democratas capitalistas, né? E essa social-democracia não conseguia resolver os problemas da Alemanha. A Alemanha mergulha numa crise terrível, talvez a pior crise de sua história. Quando a gente fala em grave crise, imagina metade da população desempregada, imagina a moeda alemã, o marco alemão sendo usado para... As crianças usavam o dinheiro para fazer rabo de pipa, porque o dinheiro desvalorizou totalmente, né? Eles chegaram a uma inflação, pra vocês terem uma ideia, a inflação é a desvalorização da moeda, né? Aqui no Brasil nós temos... hoje a nossa inflação ela é em torno de 0,5% ao mês, que dá uma média de 6% ao ano, né? A inflação, ao desvalorizar a moeda, ela provoca um aumento no preço, porque você precisa ganhar cada vez mais para comprar a mesma coisa. Nós já tivemos no Brasil a chamada hiperinflação, que chegava a incríveis 80%, 84% ao mês. Nós temos 0,5% ao mês hoje. Isso vem desde o começo dos anos 90, com o Plano Real, que a inflação se estabilizou, né? Na Alemanha, para vocês terem uma noção da dimensão da crise, a inflação chegou a 4.000% ao mês. 4.000%. Quer dizer, é uma hiper desvalorização. A economia da Alemanha entrou numa espécie de bancarrota, que é uma falência da economia, tá? E a democracia não resolvia isso, quer dizer, os governos social-democratas da República de Weimar não resolvia. O liberalismo parecia ser uma coisa ruim, principalmente depois da crise de 29 nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram o maior exemplo de liberalismo, né? Se não deu certo nos Estados Unidos, não vai dar certo em lugar nenhum mais, é o que eles diziam, tá? Então a crise de 29 agrava ainda mais a situação e os ideais socialistas na Alemanha começam a crescer, principalmente com Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, e começam a surgir vários núcleos socialistas, né, inclusive concorrendo a eleições e tudo mais. É nesse contexto que o nazismo surge, para combater o socialismo. Como é que Hitler chegou ao poder? Vocês sabem que Hitler não tomou o poder à força, nem Mussolini, né? Mussolini ainda fez aquela pressão sobre o rei Vítor Emanuel III com a chamada Marcha sobre Roma, praticamente obrigou o rei a nomeá-lo como primeiro-ministro, né? No caso do Hitler, houve uma pressão popular, digamos, houve uma pressão política para que ele fosse nomeado como primeiro-ministro ou chanceler. Bom, em 1920 surge o Partido Nazi. Nazi é uma abreviatura de Nationalsozialisten, né? Então, Nazi era a sigla do partido, sabe? PSDB, PT, Nazi. Vem daí, quem é do partido Nazi é nazista.
Okay? Então, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse nacional socialista não tem nada a ver com socialismo mesmo, tá? O socialismo é uma corrente ideológica, econômica, política, enfim, criada pelo Karl Marx, que por acaso era alemão também, do século XIX, né? O nacional-socialismo é uma política que seria uma terceira via, entre o capitalismo e o socialismo, estaria no meio dela o nacional-socialismo. Tem alguns elementos do socialismo, que é o Estado forte, o Estado controlando a economia, né? Por isso que ele adotou esse nome de nacional-socialista. Bom? Hitler se destaca com seus discursos anticomunistas e antissemitas. Antissemita é jogar a culpa no judeu. Tudo que acontecia de ruim na Alemanha era culpa dos judeus. Okay? É bom lembrar que os judeus, nessa época, eles não tinham ainda o Estado de Israel. Né? O Estado de Israel foi criado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, e aí eles puderam voltar lá para a chamada Terra Prometida, lá da época do Moisés e tal. Né? Eles viviam lá, no Estado onde atualmente é Israel, eles foram expulsos de lá no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. E aí eles se dispersaram pelo mundo e formaram comunidades judaicas em várias partes da Europa, da América, da Ásia. Tem judeu espalhado pelo mundo todo, né? E normalmente os judeus eles se davam muito bem. É difícil você ver judeu pobre. Os judeus são ricos porque eles têm muito talento para negócios, para comércio, né? E dentro da Alemanha, por exemplo, os judeus eram grandes banqueiros, joalheiros, comerciantes, eram geralmente pessoas ricas. E daí Hitler fazia essa ligação dos judeus com os capitalistas liberais, né? E ele era contra o liberalismo também. E também tem aquela história de culpar os judeus por corromper a raça alemã, porque muitos judeus se casaram com alemães, né? E ele dizia que essa mistura de raças contaminava a raça pura, que era a raça ariana. E tem a ideia também de que os judeus teriam traído a Alemanha na Primeira Guerra, não sei de onde ele tirou isso, afinal de contas, mas eram discursos para tentar jogar o povo alemão contra os judeus, e conseguiu, né? Em 1923, os seguidores de Hitler já tinham um grupo grande que o seguiam, eles tentaram um golpe em Munique, uma cidade da Alemanha. Ficou conhecido como Putsch da cervejaria. Putsch quer dizer golpe mesmo, né? Eles tentaram tomar o poder, foi um golpe fracassado, idiota mesmo, eu diria, porque eles planejaram o golpe numa cervejaria ali, alemão, tomando cerveja, encheram o caneco, ficaram alegres demais e resolveram planejar um golpe, né? O golpe acabou sendo denunciado, deu em nada e Hitler foi preso, ok? Então ele foi condenado a 5 anos de prisão, acabou passando um pouco mais, não chegou a 1 ano na cadeia. E nesse período que ele ficou preso, ele escreveu o Mein Kampf, que é uma espécie de bíblia do nazismo, né? Esse livro, inclusive, ele é proibido de ser vendido no Brasil. Vocês até acham, se vocês quiserem comprar, digamos, no mercado negro, né? Algumas bancas vendem assim meio clandestinamente, mas ele é proibido porque ele é um símbolo nazista, né? E no Brasil, qualquer exaltação ao nazismo, ao fascismo, é crime previsto na Constituição, ok? Então, assim, é meio arriscado. Mas as bases do nazismo estão aí nesse livro. A tradução seria Minha Luta, né? A luta do Hitler, ele contando a história dele e arrebentando com os judeus e botando a culpa de todos os males do mundo nos judeus, enfim, né? Outras lideranças importantes começam a despontar. Eu citei alguns aqui, como Rudolf Hess, Hermann Göring, né, que é um dos grandes líderes na Segunda Guerra, inclusive, Göring se destaca. Joseph Goebbels, que era o médico maluco lá que fazia experiências com os judeus nos campos de concentração nazistas, entre outros, né? Himmler, por exemplo, que é um dos maiores generais do exército alemão na Segunda Guerra, enfim. Bom, em 1932, o Partido Nazista já bastante popular, com apoio das classes dominantes, apoio da igreja e tal, o Partido Nazi conquista maioria no parlamento. Esse hashtag aqui é o nome que se dá ao parlamento alemão, tá? Então, eles conquistam maioria. Curioso que a partir de 1928, o Partido Nazista ele oficialmente começa a concorrer às eleições. Antes disso já havia concorrido, mas não tinha conseguido eleger ninguém. Pra vocês perceberem como o partido foi crescendo. Em 1928, elegeram 12, conseguiram 12 cadeiras no parlamento,
né? As eleições para o parlamento aconteciam de 2 em 2 anos. No ano de 1930, 2 anos depois, conquistaram 107 lugares, de 12 para 107 em 2 anos. Em 1932, eles conseguem 230 lugares no parlamento. Então foi o partido com maioria. E o partido com maioria normalmente ganha o cargo de primeiro-ministro, né? Então foi nessa condição e com uma grande pressão popular que o presidente da Alemanha, na época chamava-se Paul von Hindenburg, ele vai convidar o Adolf Hitler para ser, então, o chanceler, que é o mesmo que primeiro-ministro da Alemanha. É assim que o Hitler chega oficialmente ao poder. Porque o primeiro-ministro é quem governa de fato, é quem tem o controle sobre o parlamento, né? Hitler no poder. Meu Deus do céu. Então, 1933, forte pressão popular faz com que o presidente Hindenburg nomeie Hitler para o cargo de chanceler. Chanceler, primeiro-ministro. Hitler inicia uma perseguição aos comunistas e aos social-democratas, né? Vocês sabem que, para poder justificar essa perseguição, aconteceu um incêndio no parlamento alemão, e esse incêndio foi provocado por um maluco, um sujeito chamado Marinus van der Lubbe, né? Era um Adélio bispo da vida, né, lá na Alemanha, e ele tacou fogo lá no parlamento, porque ele não aceitava de jeito nenhum o comando do Hitler e as ideias nazistas. Ele era um comunista, né? Mas o incêndio do parlamento foi uma ideia dele, foi um ato pessoal dele. E a partir daí, então, Hitler começa a perseguir oficialmente os comunistas. Eles são declarados como inimigos oficiais da Alemanha. O partido é cassado, o Partido Comunista é cassado, é tirado de circulação, assim como todos os demais partidos vão ser cassados. O único partido permitido será o Partido Nazi. E aí Hitler vai aproximar cada vez mais o seu governo das ideias do fascismo, totalitarismo, controle da imprensa, controle ideológico nas escolas, nas universidades, tudo, fazendo a cabeça. Inclusive dentro da Alemanha nós tínhamos a chamada juventude hitlerista, jovens a partir de 7, 8 anos de idade, né, que passavam então a cultuar Hitler como se fosse um deus e andavam armados. Eles recebiam um punhal, cara, um punhal da juventude, que era próprio para a juventude hitlerista, né? Aprendiam a odiar os judeus de maneira assim, visceral, realmente. As crianças na escola tinham liberdade para espancar crianças judias, para vocês terem uma ideia. Os pais ficavam orgulhosos, né? O filho chegava em casa, o pai dizia: e aí, meu filho, quantos judeus você espancou hoje? Uma coisa louca, realmente, né? Então, o incêndio do parlamento acabou servindo como pretexto para perseguição política aos adversários de Hitler, tá? A Constituição de Weimar será suspensa e Hitler vai, a partir daí, governar a partir das próprias ideias, né? Sem lei, basicamente o Estado comandando tudo mesmo. Em 1933, o parlamento, o Reichstag, será dissolvido, e aí não tinha mais nenhum meio termo, era ditadura mesmo, né? Era regime totalitário mesmo, sem Constituição, sem parlamento, sem partidos políticos, com a imprensa calada, com a imprensa censurada e o controle ideológico em todos os meios de comunicação e nas escolas. Somente o partido nazi. A ideia do unipartidarismo, né? No ano de 1934, morreu o presidente Hindenburg, já era velhinho, tinha 85 anos. E com a morte do presidente, o que deveria acontecer? Deveriam acontecer novas eleições, porque o presidente é chefe de Estado, o primeiro-ministro é chefe de governo, no caso era o Hitler, né? Então, com a morte do Hindenburg, ao invés de novas eleições, o Hitler vai assumir também o cargo de chefe de Estado, ou seja, ele se torna presidente e primeiro-ministro ao mesmo tempo. E as pessoas não puderam fazer nada, né? O Hitler não tinha os camisas negras como o Mussolini, ele tinha os chamados camisas pardas, que eram também grupos paramilitares. O Hitler criou dentro do Estado alemão chamadas forças especiais. Então tinha uma tropa de assalto, que era conhecida como SA, era uma espécie de BOP, né, dos alemães. E tinha uma tropa de elite chamada SS, uma tropa de agentes especializados, agentes secretos e tal, encarregados de dar fim aos inimigos do Estado. Não sei se vocês estão assustados como deveriam estar com essa maluquice, né, que foi o nazismo e o fascismo, mas foi uma coisa realmente assustadora, né?
a perseguição aos judeus. Então, isso aqui a gente chama de antissemitismo, né? Os judeus são semitas, a origem étnica deles é a origem semita, né? Descendentes de Sem, filho de Noé, por isso que são chamados semitas. Todos os povos ali da região do Oriente Médio são de origem semita, tá? Então, de 33 a 39, Hitler endurece a perseguição contra os judeus. Então, a primeira coisa, para Hitler, judeus eram culpados de todas as desgraças da Alemanha, inclusive da derrota na Primeira Guerra. Então, a gente vai perceber aqui uma escalada dessa perseguição. Primeiro, ele falava mal dos judeus, né? Conseguiu convencer o povo alemão de que os judeus eram inimigos da Alemanha e deveriam ser expulsos de lá, né? Então, em 1933, os judeus são excluídos do serviço público. Qualquer judeu que tivesse um cargo público perderia o cargo por ser judeu, né? Em 1935, Hitler oficializa essa perseguição, a chamada segregação. Judeu de um lado, alemão do outro. Judeu não podia se casar com um alemão, né? Judeus não podiam ter sequer relações pessoais, de amizade, relações sexuais com alemães. Então, é uma completa segregação. Judeus passam a viver em guetos, que são bairros exclusivos, ou seja, eles são despojados de seus bens, de suas lojas e tudo, e são trancafiados em guetos, ok? Uma coisa louca mesmo, né? E eles sofrem essa violência através da tropa de assalto, os brutamontes que entravam nas lojas, né? Atacavam a casa dos judeus sem a menor cerimônia, é uma coisa muito estranha, tá? E os judeus passam então a ser confinados nesses guetos, que eram bairros especialmente dedicados aos judeus. Então, de uma condição de pessoas ricas, com bom status social, eles se tornam ali praticamente pedintes, né? Assim, passam a ter uma vida miserável durante esse governo do Hitler. E aí tem aquela história, né, que durante a Segunda Guerra Mundial eles serão levados para campos de concentração, que você já deve ter ouvido falar, que é o chamado Holocausto. Holocausto é uma palavra que vem do hebraico que significa sacrifício. Então, os judeus foram sacrificados na Alemanha. Foram mais de 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração. Campos de concentração eram campos de trabalho forçado. O primeiro deles chama-se Dachau, né, o campo de Dachau. E ali os jovens e fortes trabalhavam, principalmente durante a guerra, eles trabalhavam produzindo material bélico. E os idosos e crianças ou doentes eram simplesmente exterminados, né? Eram envenenados em câmaras de gás e tinham seus corpos queimados em grandes fornos crematórios. Okay? Em 1938 aconteceu um episódio que agora há pouco tempo aqui no Brasil, o nosso ex-ministro da Educação, Weintraub, ele relacionou um fato, né, uma perseguição que fizeram a ele, ele foi perseguido pela Polícia Federal, que invadiu a casa dele e tal. Ele disse que ele sofreu como os alemães na noite os judeus na noite dos cristais. Essa noite dos cristais foi uma noite em que a SA nazista invadiu lojas dos judeus, principalmente joalherias e tal, e arrebentaram com as lojas, né? E colocaram bombas e arrebentaram vidraças e quebraram tudo e roubaram as joias dos judeus, aquela coisa toda. Milhares de judeus morreram, para vocês terem uma ideia. O número oficial é de 80 e poucos mortos, mas calcula-se que milhares de pessoas tenham sido mortas pela polícia do Hitler nessa noite lamentável chamada Noite dos Cristais. Judeus presos e exterminados em campos de concentração. Então, vejam que há uma escalada contra os judeus, né? E o povo alemão entrou nessa. Como é que o povo embarca numa onda dessa? Por isso que o fascismo é uma coisa fascinante, né? Ele conquista a mente das pessoas realmente, tá? Bom, tanto o fascismo como o nazismo têm uma relação direta com a Segunda Guerra Mundial, é que vocês vão entender por quê, tá? Então, Hitler desobedece totalmente o Tratado de Versalhes. Nessa altura, ele não estava nem aí mais para a opinião do mundo, e muito menos da Comunidade das Nações, da Liga das Nações, né? E ele começa, então, a fortalecer o exército alemão, o exército, a marinha, as forças armadas, enfim, né? E Hitler sonha, então, em criar o chamado Terceiro Império Alemão, o Terceiro Reich, como vai ser chamado o governo dele, de Terceiro Reich, né? Eles desenvolvem uma teoria chamada Lebensraum. É uma palavra em alemão que significa teoria do espaço vital. O que era o espaço vital? Então, haviam alguns territórios do antigo Império Alemão, que era o primeiro Reich, né,
que Hitler queria recuperar. Então, umas partes da Áustria, a Polônia, que já tinha sido parte do Império Alemão, região da Tchecoslováquia, e muitos desses territórios eram habitados por boa parte da população deles eram de origem ariana, né, de origem alemã, ou germânica, né? E o Hitler, então, dizia que os alemães tinham direito de reconquistar esses territórios, que eram territórios da Alemanha historicamente. Daí a ideia do Lebensraum. Né? Então, aqui tem uma definição para vocês depois poderem ler. Eu vou postar o slide também lá para vocês. Né? E aí, então, Hitler inicia um expansionismo. Olha só, pessoal. Vocês vão dizer assim, mas e a Alemanha, e a Inglaterra, e a França, e os Estados Unidos, eles estavam vendo tudo isso acontecer e não faziam nada? Então, esse é um dos grandes problemas. Né? A França e a Inglaterra também tinham problemas nessa altura, que era o chamado problema da Grande Depressão. A crise dos Estados Unidos afetava o mundo inteiro, afetou o Brasil, inclusive. Né? E eles não queriam se meter com Hitler. Eles percebiam o crescimento da Alemanha, a ameaça que era o Hitler, a ameaça que era o Mussolini. Hitler se aproximou de Mussolini. Né? Então isso era muito perigoso. Então eles vão tentando levar o Hitler, o Mussolini em banho-maria. Uma política chamada política de apaziguamento, tentando chamar os dois para fazer acordos e tal, evitando, por exemplo, uma nova guerra. Né? Então Hitler começa esse expansionismo anexando a Áustria. Quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial, eu vou explicar isso com mais detalhe para vocês. A anexação da Áustria não foi propriamente uma invasão, né? Foi uma anexação mesmo, quer dizer, o governo da Áustria foi pressionado pelo partido nazista que havia dentro da Áustria também, né? A Áustria tinha muitos alemães que viviam lá, e eles acabaram aceitando fazer parte do Terceiro Reich, né? Do governo alemão. E a Áustria passa, então, a partir de 1938, num projeto chamado de Anschluss. Tá? Anschluss quer dizer justamente isso, seria um pangermanismo, né? Uma unificação dos povos germânicos. Logo depois vem a invasão de uma parte da Tchecoslováquia, a região chamada Sudetos. Havia ali uma porcentagem importante de alemães vivendo nos Sudetos, uma província da Tchecoslováquia. Tá? E quando Hitler invade os Sudetos, então isso acaba despertando ali a preocupação dos líderes da Inglaterra. A Inglaterra tinha um primeiro-ministro chamado Neville Chamberlain, e o primeiro-ministro presidente, não, era primeiro-ministro mesmo da França, que chamava-se Edouard Daladier. Então eles chamam o Hitler para um encontro na cidade de Munique, ficou conhecido como Conferência de Munique, isso foi em setembro de 1938. Né? Então disseram para o Hitler, olha, nós aceitamos a invasão dos Sudetos desde que daqui para frente vocês não invadam nenhum país mais. A Itália já havia invadido a Etiópia. A Itália tinha intenções de invadir a Albânia, que é um país lá do leste europeu. Né? E a Alemanha aí com essas intenções agora imperialistas também. Então, o Hitler fez um juramento ali em Munique, dizendo, não, paramos em Tchecoslováquia, não vamos invadir mais ninguém e tal. Ok? Isso foi em setembro de 1938. Comecinho de 1939, Hitler invade o resto da Tchecoslováquia. Ele tinha invadido algumas províncias, depois ele invadiu o restante da Tchecoslováquia. E, em agosto de 1939, Hitler invade a Polônia. Okay? Então, a invasão da Polônia vai ser a chamada gota d'água. Daí, os franceses e ingleses percebem que, se eles não fizessem alguma coisa mais, digamos, urgente, as pretensões do Hitler realmente não teriam limite. Né? Então, eles vão, a partir daí, declarar guerra contra a Alemanha e vamos ter início à Segunda Guerra Mundial. Então vejam que a ideia do nazismo e o seu expansionismo, que é bem inerente à ideia, né, fascista, é que vai provocar a Segunda Guerra Mundial. Okay? Aqui tem algumas imagens relacionadas ao nazismo, só para vocês terem uma ideia da grandiosidade que era o nazismo na Alemanha. Né? Isso aqui é uma parada militar, olha como que a coisa era bem organizada. Vocês sabem que o fascismo, de uma forma geral, ele convence, como eu disse, pela emoção. Né? E se você participar de um movimento desse, imagina uma parada dessa daqui. Ó. Isso aqui era nos discursos do Hitler. Há milhões de pessoas para ouvir o Hitler falando. E ele falava muito bem, né? O cara era um grande orador. Olha aqui, até as criancinhas fazendo a saudação nazista, né? Heil Hitler. Não, é com essa mão. Heil Hitler. Ele levanta a mão. Heil. Salve Hitler, né? Viva Hitler, uma coisa assim.
aqui as bandeiras, né, os estandartes com os símbolos. A suástica é o símbolo do nazismo mesmo, e esse símbolozinho aqui que tem uma águia segurando a suástica é o símbolo do partido nazista, né, do nazi. Okay? Aqui está Adolf Hitler, bem jovem até aqui, né? E acabou. Bom, ainda faltam algumas coisas a gente falar sobre a questão do fascismo. Por exemplo, nós temos uma guerra civil na Espanha, chamada justamente Guerra Civil Espanhola, onde vai ser implantado o fascismo na Espanha, né, do general Francisco Franco, que vai contar com a ajuda da Itália e da Alemanha, né, porque o fascismo espanhol lutava contra o socialismo na Espanha. E aí o Hitler e o Mussolini, inclusive, vão testar algumas armas do seu arsenal, bombardeando uma cidade chamada Guernica, uma famosa cidade espanhola. Esse massacre foi representado numa obra de arte do pintor Pablo Picasso, né, chamado Guernica, que é muito famoso, tá? Mas isso a gente vai falar quando estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, por essa aula é só. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Agradeço a atenção. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.